half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Fala galera, aqui Professor Ricardo de novo com mais um vídeo do canal BioRic Consciência. E dessa vez eu vim tratar de um assunto que está no mínimo assustador. A pandemia do Covid-19, que já chegou no Brasil e já tem números alarmantes. E se você acha que os números não estão tão alarmantes assim, é mais por conta de como o governo brasileiro está fazendo para coletar os dados e menos por conta dos números reais que devem existir. Porque o Brasil só está contando como casos oficiais de Covid-19 as pessoas que chegaram até o hospital. E para a pessoa chegar até o hospital, teve todo um tempo em que ela pegou o vírus e começou a apresentar os sintomas e decidiu ir para o hospital. Nesse tempo todo, essa pessoa está espalhando esse vírus para as pessoas próximas. Então, com certeza, os números que são mostrados oficialmente aí, eles estão muito longe da verdade. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar em pânico, em histeria coletiva, porque isso é sempre muito pior do que a própria doença em si. Mas a gente também não pode cair no erro de achar que essa doença é uma doença tranquila, que tem uma taxa de mortalidade muito baixa, então eu não preciso me preocupar, como algumas pessoas têm dito. Porque de fato o SARS-CoV-2, o novo coronavírus que gera a doença Covid-19, tem uma taxa de mortalidade baixa, comparando com outras doenças. E o mais importante de se focar é na taxa de infecção do vírus, que é gigantesca. Ele se espalha de modo muito rápido, e isso é perigoso, mesmo tendo uma taxa de mortalidade baixa. Pensando em alguns números aleatórios aqui, ó. Vamos pensar assim, ó, não são os dados reais, mas só para ter uma ideia do que eu estou dizendo. Se você tiver uma doença que tem uma taxa de mortalidade de 10%, mas a infecção é baixa, vamos supor que você tenha 1.000 pessoas contaminadas. Com uma taxa de 10%, você vai ter aí em 1.000 pessoas contaminadas 100 mortes. Agora, pensando numa doença com uma alta taxa de infecção, você pode rapidamente chegar ao número de 100.000 pessoas contaminadas. Vamos dizer que ela tem uma taxa pequena de mortalidade, como é a do SARS-CoV-2, né? Nesse caso, por volta de 3%. 3% de 100.000 casos, já temos aí por volta de 3.000 mortes. Então não se ilude com essa ideia de que a taxa de mortalidade é muito pequena e está tudo muito tranquilo. Mesmo que a taxa de mortalidade seja pequena, mas o número de infectados é gigantesco, então a quantidade total de mortes pode ser muito grande. A Itália, a taxa de mortalidade do novo coronavírus já chegou a ser 3 vezes maior do que na China. E tem muita notícia que divulga, por exemplo, o fato de que 80% dos casos do Covid-19 só apresentam sintomas leves, né, que nem necessitam de cuidados médicos. E que só 20% dos casos de pessoas que contraíram esse vírus vão necessitar de cuidados médicos. Essa informação não é falsa, é verdadeira. Mas pensando mais uma vez naqueles números hipotéticos, se nós tivéssemos 100.000 pessoas infectadas, esses 20% de pessoas que necessitariam desse cuidado médico, e quando eu falo cuidado médico eu estou falando de tratamento intensivo, né, de UTI, eles equivaleriam a 20.000 leitos de UTI. E o nosso país não está muito preparado para isso. Por isso é que vocês já devem ter visto uma porção de vezes as pessoas falando na tal de achatamento da curva. A curva que se fala aí nessa questão é o gráfico, né? A curva do gráfico que mostra o número de infecções, que sobe assustadoramente rápido, num caso de não haver medidas de controle. Só que se a gente tiver uma elevação de casos de contaminação muito rápida, né, você vai ter uma quantidade de pessoas dentro desses casos infectados muito grandes que vão precisar ao mesmo tempo de leitos de UTI. E aí a gente não vai ter leitos e a gente vai passar pelo que a Itália, por exemplo, está passando. Lá na Itália eles já estão tendo que escolher as pessoas que vão ter tratamento e sobreviver e as pessoas que não vão ter tratamento e, consequentemente, não vão sobreviver. Isso pode acontecer aqui. Por isso se fala do achatamento da curva. O que seria esse achatamento da curva? É tentar segurar o máximo possível a contaminação de novas pessoas, para que isso aconteça ao longo de um tempo maior. Porque aí as pessoas que vão precisar desse tratamento intensivo vão ser um número reduzido, né, mas que vão durar por mais tempo. Esse número reduzido pode ser atendido pelas unidades hospitalares que a gente tem. E aí a gente tem um caso mais brando acontecendo aqui no Brasil. Se não houver esse achatamento da curva, a gente vai passar pelos problemas que a Itália está passando, talvez de maneira até mais intensa. Outra coisa que é pouco falada é que se por um lado a taxa de mortalidade
relativa a pessoas que contraíram o novo coronavírus é pequena, tudo bem, isso é um fato, mas, como eu disse, a taxa de infecção é muito grande, então a ocupação de leitos médicos para essa doença vai ser muito grande. E nesse sentido, outras pessoas que por outros motivos que não têm relação com o Covid-19 precisarem de cuidados médicos intensivos, elas não vão ter acesso, porque os hospitais vão estar lotados com casos do coronavírus. E aí essas pessoas vão começar a morrer por outras causas. Então, pessoal, a pior coisa que a gente pode fazer é subestimar o perigo que esse vírus tem na nossa sociedade. Mais uma vez, eu não estou dizendo para a gente entrar em pânico, desespero e achar que todo mundo vai morrer e que o mundo vai acabar. Isso não vai acontecer. É óbvio. A China passou por esse problema, tiveram 80 mil casos de infecção lá, e agora ela já está passando por uma estabilização, né? O número de casos está cada vez menor e está chegando ao ponto de não ter mais casos. Provavelmente isso vai acontecer aqui no Brasil também. Só que o problema é o que pode acontecer nesse meio tempo, até chegar nessa estabilização. Uma das formas de impedir que uma catástrofe muito grande aconteça é não subestimar o vírus. Todo mundo precisa acatar as medidas de segurança que estão sendo divulgadas. Divulgadas por meios oficiais, por meios confiáveis, por meios científicos. Não adianta fazer gargarejo com vinagre, com sal, isso não tem a menor eficácia contra o novo coronavírus. No máximo, o gargarejo pode aliviar uma dor de garganta, e pode ser um dos sintomas, mas não vai eliminar o vírus, não vai acabar com a possibilidade de você transmitir o vírus para outras pessoas. Até fontes que deveriam ter credibilidade, às vezes não têm, como é o caso do médico lá da Unifesp, Benny Schmidt, que está divulgando esse tipo de coisa aí, ó. E o tema de hoje, novamente, é o coronavírus. As notícias sobre o coronavírus só tendem a crescer no mundo inteiro. Em todos os jornais de todos os países, as primeiras notícias, logo pela manhã, são sobre a disseminação de um vírus chamado coronavírus. Infelizmente, tem se passado informações que não condizem com a realidade científica. Cientificamente, como patologista da Escola Paulista de Medicina, há 45 anos que exerço a profissão, tenho a dizer que o vírus não é patogênico, não é capaz de causar nem mesmo a gripe. Esse médico é um inútil, ele está fazendo um desserviço social divulgando esse tipo de coisa, dizendo que essa doença é só uma histeria coletiva e que não deveria ser alvo de tanta preocupação. E o pior é que ele ainda fala isso dizendo que tem base científica. E logo depois ele vem complementando, dizendo que as pessoas não vão morrer porque Deus não quer. Ainda não é epidêmica no nosso país, e que também pode ser, e que não faz mal a ninguém, porque o coronavírus não faz mal a ninguém. Porque o coronavírus não faz mal a ninguém. Não morre porque Deus não quis. Eu não estou querendo ofender nenhum tipo de religião, mas dizer que as pessoas não vão morrer porque Deus não quer não tem base científica nenhuma. Então esse médico ele está se apoiando num estudo científico que ele provavelmente tem para falar coisas que não são científicas, para falar coisas absurdas e que podem levar muito risco à população inteira. E ele deveria ser criminalizado por conta disso. Assim como uma certa figura pública que convocou as pessoas para irem para a rua no meio de uma pandemia. As pessoas são tão estúpidas que no meio de uma situação catastrófica como o que a gente está passando agora, ficam disseminando informações absurdas. A última que eu recebi foi esse vídeo aí, presta atenção. O que nós temos que prestar atenção é no que a gente acredita. No que você acredita? Em tudo que você vê na TV? Em tudo que você ouve no rádio? Muito cuidado, hein? Em tudo que você compartilha na internet. Olha aqui, eu tô com um cartão de vacina do meu cachorro. Já fechei o ciclo aqui, nós demos a raiva, que próximo vai ser 2021, enfim. Mas não é isso que eu quero mostrar não, eu quero mostrar isso aqui, ó. Vou aproximar aqui para você ver. Essa vacina da marca Vanguard, muito utilizada aí pelos veterinários. Você certamente deve ter dado aí no seu gato, no seu cãozinho, enfim. Você leu aí o que ela combate? Tá vendo aqui? Coronavírus. Esse vírus não é novo, gente. Olha aqui, tá vendo aí? Vamos dar o zoom aqui para você ver direitinho. Tá lendo aí? Coronavírus. Então, agora dá para ver direitinho. Muito cuidado com o que a gente anda compartilhando. Esse vírus não é novo.
essa estratégia desses malucos, desses orientais, infelizmente, eles conseguiram mobilizar e causar esse desespero mundial em troca de quê? De aumentar a economia deles, mais uma vez, causando terror e desespero na população mundial. Nós, brasileiros, somos fortes, não vamos cair nessa pilha não. Esse vírus aqui, ou seja, até meus cães estão imunes com esse vírus. É um vírus que ele apresenta mais nos mamíferos, não é? Aí, segundo informações que a gente viu aí na TV... Que vem do rato, de cobras, ou seja, de mamíferos. Ou seja, meu cachorro está mais imunizado do que eu? Eles vêm falar agora que está fabricando essa vacina? Ah, gente, me poupe. Esse vírus é antigo. Isso aí é mais uma estratégia de poder, porque os chineses querem dominar o mundo. Muito cuidado com o que você acredita aí na TV, o que você vê na internet, o que você ouve no rádio. Tá bom? O cara fala que o coronavírus é um vírus antigo e que foi tudo inventado essa doença agora, que na verdade nada disso existe, que até o cachorro dele está imune porque recebeu uma vacina para o coronavírus. Desde o começo já foi dito, e eu falei isso no primeiro vídeo que eu falei sobre esse assunto aqui, se você assistir lá você vai ver, que coronavírus na verdade é um termo relacionado a uma família de vírus. E essa família de vírus já é conhecida há muito tempo, desde lá da época de 1960. E existem vários vírus dentro dessa família, incluindo alguns que atacam animais, como os cachorros. Por isso, algumas vacinas para cães, elas já vêm combatendo esses vírus específicos aí, dessa família que atacam esses bichos. Mas o SARS-CoV-2 é um novo vírus que foi descoberto aí no final do ano passado. É um novo vírus dentro da família dos coronavírus. A gente fica chamando de coronavírus e aí tem esse tipo de interpretação, né, que leva a pessoa a falar esse tipo de idiotice, que nem esse cara falando nesse vídeo aí. Além de tudo, ainda falando que cobra é mamífero. Se você não tem nada inteligente para falar, simplesmente fica quieto. Para de publicar esses vídeos idiotas que ajudam a disseminar o vírus e não a proteger as pessoas, como a gente deveria estar fazendo. Além disso, ainda tem esses imbecis da Igreja Universal, por exemplo, aproveitando, explorando a desgraça alheia para vender e ganhar dinheiro, né? Como a gente vê aí, ó. Poderá estar imune ao coronavírus se você adquirir esse autogênero. Viu? O valor é um valor simples, apenas uma lembrança. Um valor simbólico, você faz um sacrifício, é um grande sacrifício até, aqui ó, é um grande sacrifício de 500 reais. Esses pastores, esses caras aí, de Macedo, enfim, deveriam ser todos presos numa situação dessa. Porque estão colocando a vida dessas pessoas em risco. E é um risco extremamente grave. Se você ainda acha que você é o jovenzão e está com saúde beleza e que não tem por que se preocupar, vai para balada, vai para o boteco encher a cara, alguns estudos preliminares, percebe que eu disse que são estudos preliminares, ainda não é comprovado, mas esses estudos indicam a possibilidade de que a infecção pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, podem causar danos posteriores ao seu pulmão, fazendo as pessoas perderem de 20% até 30% da capacidade respiratória depois que se curaram da doença. Então presta atenção. Você não é tão isentão assim em relação a essa doença como talvez você tenha pensado. E assim como o cara que acha que a cobra mama leitinho na mamãe cobra, muita gente tem dito, tem espalhado a ideia de que a China desenvolveu esse vírus como uma artimanha política, como uma estratégia militar, enfim, esse vírus foi desenvolvido em laboratório pelos chineses para distribuir o terror pelo mundo. Isso é ridículo, isso é absurdo e é irresponsável as pessoas falarem isso. Só um idiota acredita nisso. Principalmente porque uma das principais revistas científicas do mundo, que é a Nature, já divulgou artigos que comprovam cientificamente que o vírus SARS-CoV-2 surgiu naturalmente e não foi criado no laboratório. Então para de disseminar esse tipo de informação. Se você recebeu um vídeo de algum imbecil falando que os chineses são culpados, ofendendo os chineses por conta disso, apaga o vídeo, não passa para frente, não ajuda a disseminar o ódio
para esse povo, porque logo a gente vai ter aí casos de pessoas orientais sendo espancadas, sendo assassinadas por conta de imbecis que nem esse cara aí que fica divulgando esse tipo de coisa. Não faça parte disso. Os chineses também foram afetados pelo Covid-19. Os chineses também sofreram, os chineses também morreram. E eles não têm culpa desse vírus. Não é hora de ficar procurando quem é culpado. É hora de ficar procurando formas de acabar com esse mal. É hora de ajudar as pessoas, não de ficar apontando o dedo na cara das pessoas e culpando elas. Muito menos as pessoas que nem têm culpa. E se você viu um videozinho aí, por exemplo, de um outro mané que eu vi falando, mostrando o mercadinho lá, vendendo animais silvestres e tudo mais, e culpando os chineses por consumir esse tipo de animal, eu já mostrei, por exemplo, no outro vídeo que eu falei sobre o Covid-19, que aquela informação de que a doença surgiu por conta dos chineses que comiam sopa de morcego é falsa. Nem é na China que se come a sopa do morcego. Estou na dúvida se você receber um vídeo ou uma postagem aí que fala que os chineses são culpados e que dissemina esse ódio, essa raiva contra eles, apaga. Não deixa propagar. Porque é mentira, já foi comprovado cientificamente que o Covid-19 vem de um vírus que surgiu naturalmente e que acabou, infelizmente, saltando para a espécie humana. Para terminar, só lembrando, as melhores formas para a gente combater a disseminação dessa doença são aquelas que você já tem ouvido falar há muito tempo. O isolamento social, fica em casa, não sai. É chato, é incômodo, mas é a melhor forma da gente tentar evitar de passar aqui o que a Itália está passando, com caminhões e mais caminhões cheios de caixões. Se você precisar sair, mantenha uma distância segura de outras pessoas para evitar a contaminação de entre 1 e 2 metros. Tenta utilizar na hora de abrir maçanetas, apertar botões de elevadores, se for necessário, a mão que você não costuma usar. Por exemplo, se você é destro, tenta usar a mão esquerda, porque a chance de depois de você se contaminar em algum lugar, você acabar levando a mão à boca ou ao olho para coçar ou ao nariz, você fazer isso com a mão que você costuma usar é muito maior do que você fazer com a mão que você não costuma usar. Então, se você for destro, tenta fazer essas coisas, essas manipulações com a mão esquerda. Se cobra disso. Ou se você for canhoto, tenta fazer com a mão direita. Também é uma forma de ajudar. Não é 100% de garantia, mas a gente tem que pensar em formas de tentar fazer isso da melhor maneira possível. E manipulou objetos que podem estar contaminados, usa o álcool em gel. Ou, se for possível, usa água e sabão, né, que é mais eficiente até do que o álcool. O álcool é um substituto para quando você não pode lavar a mão com sabão. Então, se você está na sua casa, por exemplo, você não precisa ficar passando álcool em gel na mão o tempo todo. Vai lá e lava a mão com água e sabão, que é melhor ainda. Né? Deixa o álcool, que já está faltando nas farmácias, deixa aquele álcool em gel que você tem para ser utilizado quando você precisar ir ao mercado, quando você precisar sair para qualquer coisa, mas evita, né, sair. Não esqueça também de desinfectar objetos que você usa no dia a dia, chaves de casa, chave do carro, carteira, celular, tudo isso você tem que também limpar com álcool em gel ou com uma aguinha com sabão também, porque senão não adianta nada, você lava a mão lá ou limpa a mão com o álcool e depois pega esses objetos contaminados e se contamina de novo. A utilização de máscara, ela só vai ter algum sentido se você estiver doente, se você estiver contaminado com o vírus, porque a máscara ela impede que você espalhe o vírus para outras pessoas. Não adianta usar máscara para tentar evitar de se contaminar. Porque se você tiver contato com outras pessoas contaminadas na rua e tiver de máscara, uma hora ou outra você vai levar a mão no olho, você vai levar a mão no nariz, você vai levar a mão na boca e você vai se contaminar. A melhor maneira é que as pessoas que já estão doentes, que já estão contaminadas, usem as máscaras. Porque elas vão evitar de contaminar a maçaneta da porta, o botão do elevador, contaminar diretamente você. Então, nesse sentido, não vai até a farmácia e compra todo o álcool em gel que você conseguir. Não vai até a farmácia e compra todas as máscaras que você conseguir, porque você está sendo, além de egoísta, está sendo idiota. Ela não pode fazer isso, eu vou chamar a polícia. 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 Você não vai lutar? Cadê? Não tem mais o álcool? Ela pegou 2 tamanhos de álcool. Acabou o álcool em gel. Não tem álcool em gel. Acabou.
Todo mundo esperando o plano. É 40 dias. Não deixa, marido. Porque se você não está doente e comprou todas as máscaras, a chance de outra pessoa ir lá e não ter máscara para usar, e se essa pessoa estiver doente, a chance de você se contaminar mais para frente é maior, porque essa pessoa não tem como controlar o vírus que ela está carregando. Então para com essa ideia egoísta de tentar proteger só você. A gente só pode vencer uma pandemia se a gente pensar coletivamente. Os mercados não vão fechar, as farmácias não vão fechar, você não precisa comprar tudo que você puder comprar de uma vez. Tenta comprar coisas para ficar aí um tempo, uma semana, 15 dias, mas se você precisar, você vai lá e compra de novo, porque mais uma vez, se você comprar coisas em excesso, vai faltar para outras pessoas. E a gente só vai agravar a situação com esse tipo de comportamento. Enfim, agora é o momento da gente não se abraçar, não dar as mãos, porque essa é a última coisa que a gente deve fazer. Mas fazer isso de maneira metafórica, né? Se abraçar de maneira metafórica, dar as mãos de maneira metafórica, né? Ou seja, ajudar uns aos outros e não tentar passar por cima de outras pessoas agora para sobreviver. Se você é dono de farmácia, não adianta você ficar tentando guardar aquele seu estoque de máscaras, guardar aquele seu estoque de álcool em gel, para daqui a alguns dias você conseguir vender por preços absurdos, porque as pessoas vão estar tão desesperadas que vão pagar. Porque você ou alguém da sua família vai acabar contraindo essa doença também. Vamos parar de pensar em ganhos financeiros, como o cara lá da Universal, e vamos tentar pensar que a gente tem que passar por isso vivo. E é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou torcendo para que todos nós, eu, você, os meus amigos, todos e os seus amigos, consigamos passar por isso da melhor maneira possível. Um grande abraço simbólico aí para todo mundo e muita força.